A gente vai contar uma história pra vocês. Uma história que aconteceu... Cabulosa, né? Olá, tudo bem com você? Hoje a gente veio aqui compartilhar com vocês 3 passos para lidar com as diferenças no casamento, né, amor? Isso aí. E também isso serve para os relacionamentos de modo geral, porque casamento também é um relacionamento. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal, o Encanto Movimento Interior, que carinhosamente você pode chamar de IMI. Eu sou a Paola Regoso, eu sou psicanalista e estudante de psicologia. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, relacionamentos, desenvolvimento humano e por isso que eu criei esse canal, para ajudar você a se conhecer, a se aceitar, a se melhorar e melhorar as suas relações também. Meu marido, Felipe. Eu sou Felipe Regoso, apaixonado por relacionamentos. Por mim. Também. E estou aqui para ajudar a compartilhar essa história que nós vivemos aí lá no início do casamento. Então sejam muito bem-vindos ao canal Encanto Movimento Interior. A gente resolveu trazer uma história que a gente viveu lá no início do nosso casamento. Quem ouve a gente dizer lá no início, parece que a gente é casado há 20 anos, né? Mas não, a gente é casado há 1 ano e meio, mais ou menos. Não tem nem 2 anos. Ainda não tem 2 anos de casamento, então é super recente. A gente namorou bastante tempo antes de casar, então a gente já se conhecia bastante. Foram o quê? Uns 10 anos de namoro, mais ou menos. E a gente casou e pensou, agora a gente não vai aprender tanto assim mais, porque... a gente já aprendeu um monte de Conhece, né? Sabe como é que é o outro, sabe como é que funciona. Até que chega o dia do casamento e da lua de mel, né, amor? Principalmente da lua de mel. Principalmente da lua de mel. Então, os 3 passos para lidar com as diferenças tem tudo a ver com esse nosso iniciozinho de casamento. Olha só, eu vou contar a história para vocês. A gente escolheu casar no Chile, porque a gente queria fazer um casamento bem intimista, só com pais, com os nossos pais e tudo mais. A gente adora viajar, então eles foram com a gente foi pra lá, casou, passeou com eles. Aí depois do casamento, um dia depois do casamento, eles voltaram pro Brasil e ficamos só eu e Felipe pra lua de mel, né, amor? Seguir a viagem pela lua de mel, né? E a gente escolheu um destino super romântico, eu acho, né? Deserto do Atacama. Deserto do Atacama. Então a gente pegou um outro voo até o deserto, que é um ambiente bem diferente do que eu já tinha visto até então. E agora, para contar a história, eu prefiro deixar com o meu sanguíneo aqui preferido, porque vocês sabem que eu sou muito melancólica, meu temperamento é melancólico. Se tu não assistiu o vídeo, vai lá ver que você vai entender por que uma pessoa é de um jeito e outra é de outro. Então eu prefiro deixar com o Felipe, porque senão eu vou começar a chorar aqui de me lembrar o que foi que aconteceu. Amor, deixa contigo. É brava a história, né, pessoal? Já sentiram? Então casamos no dia 18, dia 19 pegamos o avião rumo ao deserto. Olha, lembra a data do casamento? Ganhou um pontinho, ou uma estrelinha. Só não lembro mesmo. O importante é o dia, né? Lembra quem é a esposa e tudo mais, tá bom. Os principais aí eu lembro. Pegamos o voo, chegamos em Calama, que é uma cidade que dá uns 100 quilômetros do deserto. É o único local aí perto, próximo que tem aeroporto. Aí, vamos locar um carro pra curtir o deserto. Chegamos na locadora, conversamos um pouco, pegamos algumas informações conversando e nos orientaram o seguinte, aqui em Calama é uma cidade meio perigosa, o pessoal rouba bastante, então se vocês pararem em algum lugar, evitem deixar o carro na rua, coloquem dentro de estacionamentos, tomem esse cuidado. Perfeito, tivemos a brilhante ideia de, vamos dar uma voltinha, estamos com tempo hoje, né? Vamos ver como é que é a cidade, talvez fazer umas compras, alimentação, né? Vamos sair. Aí tinha um mercado enorme, gigante, um pátio gigantesco mesmo. De estacionamento. Para estacionar o carro, tinha guarita, tinha guarda, tudo, né? Entramos lá e tava bem cheio o estacionamento. Aí por fim, pensamos, nossa... Estamos num local privado, dentro do estacionamento, tem guarita, tem guarda, vamos estacionar aí mesmo. Aí ficamos num local assim um pouquinho mais reservadinho, assim, não era bem no miolo, que tava bem cheio, né? Bem no quê? Bem no miolo do estacionamento ali. Sabe o que é miolo, né? Na parte central, né? Deixamos mais para um canto e fomos para as compras, né? Entramos lá naquele mercado enorme, olha uma coisa aqui, outra ali, vai passando o tempo. Louco, ficamos, nossa, acho que mais de 1 hora, né? Louco de faceiro, né? Olha aí umas coisinhas diferentes, vai.
Vambora. Pagamos no caixa e seguimos até o veículo, né? Com as compras. Aí chegando lá, vamos colocar as compras no banco de trás então, né? Aí a Paola abriu a porta do carro. Não, eu vou falar o que eu fiz. Vai lá. Eu fiz assim, ó, gente. Fui eu que abri a porta. Eu abri a porta traseira porque tava no banco de trás, assim. Eu congelei por uns instantes, assim. Amor, as malas não estão mais aqui. Ele, como assim? E dele foi indo até o carro também, chegou. E aí, com vontade de louca, senão eu choro. Como assim as malas não estão aqui? Cadê, né? Gente, cadê as malas? Roubaram as nossas malas da lua de mel, acredita nisso? A gente tinha levado um monte de coisa, assim, bonitas pra usar, porque afinal era a nossa lua de mel. Então tinha roupa lá, acho que eu nem devia ter usado ainda, você também, né? Sim, tinha roupa Porque tinha nova, dinheiro na mala. Aí a gente saiu por fim pra ir no mercado com o celular, passaporte, e você saiu com todo o seu dinheiro e eu tinha um pouco de dinheiro na mala e um pouco comigo. Ó, nunca deixem dinheiro dentro da mala, tá? E aí chegamos e cadê as malas? Então, o que vamos fazer? Eu pensei, vamos conversar com o guarda, ver se tem alguma filmagem, tentar recuperar, chamar a polícia, vamos correr atrás, né? Aí eu saí correndo, fui lá, chamei um guarda, ele não demonstrou muito interesse, falou, não posso fazer nada, não tem câmera. Eu falei, tá, então chama a polícia, me dá uma ajuda. E ele não fez muita onda, vê lá dentro, lá com o gerente. Aí eu entro no mercado correndo e tento conversar com um, com outro, e ninguém nem aí. Aí por fim, acho que eu consegui o contato e liguei pra polícia. Contei a história, solicitei pra eles virem até o local, levaram acho que mais de meia hora. No Portunhol, né? Levaram mais de meia hora pra vir. Aí fizeram um registro, um boletim de ocorrência bem simples e, tipo, aconteceu, não temos o que fazer. Se a gente vê, a gente avisa. E tipo assim, ó, isso é muito comum aqui, né? Acho que era muito comum mesmo. Enfim, o que a gente quer falar sobre isso não é sobre o roubo em si, mas é o que aconteceu a partir disso. É isso que vai trazer pra vocês aquelas dicas que a gente tem pra te dar sobre como lidar com as diferenças no relacionamento e no casamento. Porque olha só, depois que isso aconteceu, o que aconteceu comigo? Eu comecei a chorar, eu fiquei triste, eu lembro que eu já liguei pra mãe, comentei, falei, aconteceu isso, aqui eu tava triste, porque eu tava muito triste. Um certo apego com as coisas que tinham na mala também, confesso, existiu isso, sabe? E eu chorando, eu fiquei muito triste, sabe? E eu lembro que o Felipe não é que ele não ficou triste, deve ter ficado, né amor? Tu ficou triste. Mas a tristeza dele, ela é manifestada de uma forma muito diferente da minha. Então, primeira dica que a gente te dá para você lidar com as diferenças dentro dos teus relacionamentos é respeitar. E o que é esse respeito que a gente tá dizendo? Não quer dizer que a gente tem que ser igual a outra pessoa de forma alguma, até porque isso soaria muito artificial, isso não é a verdade de cada um, né? Então, respeito no sentido de o Felipe olha pra mim com um olhar de respeito, entendendo que eu tô chorando, tudo bem, é o jeito dela se manifestar. E eu olho pra ele não com um olhar de julgamento, porque ele como se fosse, ele não tá nem aí. Não é que ele não tá nem aí, ele só tem uma forma diferente de manifestar, é como se fosse assim, poxa, o que vai adiantar eu chorar agora? Ele não tem essa emoção que vem na hora como a minha, entende? Então vamos ter que resolver. Ele foi lá, pegou cabo de celular, começou a ver o que tinha pra fazer. Eu também tive ação, porque eu fui comprar. Nossa, comprei um monte de peças, desde peças íntimas até roupa pra usar. Calça, blusa. Sem provar, sem nada, né? Na correria, porque tava fechando o mercado. Tava fechando o mercado. E a gente não tinha roupa, só do corpo. Bom dia, olha eu aqui de roupa nova. Tô de casaquinho, blusinha, uma calça e eu comprei esse tênisinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês o hotel. Olha, aqui é o nosso quarto, número 9. Só se escuta barulho de passarinho aqui. Aqui é o nosso carro. Aqui é o nosso carro e aqui é tudo fechado, ó. E lá é o portão que sai pra ir pra fora. Olha o sol, o nascer do sol. Agora a gente vai ver. Vou usar essa calça sempre, de ter umas blusinhas. E seguimos assim.
Vou mostrar pra vocês a rua. Buenos dias. Aqui tá o Felipe. Olha como é a rua. Só se vê 2 carros. Tá vendo? É bem diferente. Bem diferente. Parece que eu tô na casa da avó de férias. Imagina a guria, eu sou a guria, pegando as coisas, jogando dentro do carrinho, chorando. As pessoas Aí o passavam. pessoal vinha, tá tudo bem? Falavam comigo, com o Felipe não, porque ele a princípio tava demonstrando estar bem, porque ele tava do jeito dele, né? E eu chorava e colocava, porque não conseguia conter aquela emoção, sabe? Aquilo vinha, transbordava em mim. E eu chorava, eu pensava, meu Deus, justo na lua de mel, o que é isso? Por que isso tá acontecendo? De outras vezes que a gente viajou, a gente nunca teve experiências assim. Nunca. Sempre foi tudo ok, né? Sempre tudo muito tranquilo. E Tudo inesperado. e a gente pensou, meu Deus, por que isso foi acontecer justo logo após o casamento? Um dia depois, na lua de mel, o início da lua de mel, a gente nem tinha chegado no deserto. É algo que a gente tem que aprender, com certeza. E a gente aprendeu, né? Primeira dica, então, respeite. Entenda que o teu companheiro, a tua parceira não são iguais a você. E nem queira que seja igual a você, porque todos são diferentes. E é bonito, porque a gente acaba se complementando. Entende? Não é se completando, é se complementando. Para fazer uma relação mais saudável possível, mais equilibrada possível. Ah, e tinha uma coisa que estava dentro da mala, que era a minha bombinha da asma. Nossa, e gente, vai fazer quase 2 anos agora do casamento. Até agora eu não comprei uma bombinha nova. Não, pessoal, Parabéns pra mim. Bah, não é um presente divino isso, gente? Pra mim é, sabe? E também um desapego. Ensinou muita gente sobre o desapego, né? Tinha um monte de roupa bonita, coisas que a gente queria usar. E de repente comprei uma calça que a gente lavava ela no hotel mesmo, porque secava muito rápido, porque era bem quente. Então a gente lavava. Gente, depois que eu usei a calça, encolheu, tu acredita? A calça... ia para vocês com a calça curta, na canela. Ah, era uma maravilha, assim. Encolhia e aí depois que usava um pouquinho, ela dava uma laceadinha, sabe? Mas, meu Deus, foi um perrengue, Tinha né? que se virar do jeito que dava, né? E o que eu aprendi com o Felipe, você poder aprender comigo e eu poder aprender contigo, né, amor? Mas isso do respeito acho que foi fundamental, porque senão a gente inevitavelmente ia entrar numa discussão. Durante o caminho em que a gente ia de Calama pro Atacama, eu ficava chorando no carro. E o Felipe lá dirigindo, e tipo assim, tranquilo, entre aspas. Mas ele tava sentindo. Só que em momento nenhum a gente brigou, do tipo, meu Deus, tu não tá sentindo nada, tu não fica triste, tu tá aí como se nada tivesse acontecido, entende? Não, em momento nenhum. Porque eu sei que a forma do Felipe lidar com a vida e com as situações é diferente da minha. Eu buscava pensar, aconteceu, não tenho o que fazer com as malas, precisamos seguir viagem, né? Curtir a lua de mel. E é o mais De um sábio. jeito ou de outro, E né? é o mais sábio a fazer nesse momento, porque realmente vai adiantar ficar chorando? Não, né? Mas isso não quer dizer que o fato de eu ter chorado era ruim, era errado, era feio também. Era a minha forma de manifestar aquilo que eu tava Tem que libertar as sentindo. emoções, né? Também não adianta você ficar aprendendo. Exatamente, Libera. porque- Se sente chorar, chora. Perfeito, porque eu tenho uma forma de externalizar isso tudo, dessa forma. Você se identifica com isso? Você vive com alguém assim? Você consegue respeitar essa pessoa? A gente tá trazendo isso daqui aqui para você poder repensar isso na tua vida também. E assim a gente consegue constituir relacionamentos mais saudáveis. E, gente, bem importante dizer aqui que respeitar, que é a primeira dica para todo relacionamento que você tem, esse respeitar não quer dizer fazer igual ou ser igual, não é isso. Respeitar é enxergar aquela pessoa com um olhar de eu não sinto dessa mesma forma, eu não demonstro dessa mesma forma, mas eu respeito você, eu aceito você como você é. Então a pessoa se sente acolhida e aí eu sinto que a partir disso um relacionamento pode dar certo sim, entende? Respeito tem a ver com enxergar a pessoa com olhos de amor, de compreensão, entendendo que aquela pessoa é um ser humano assim como você e que ela tem uma forma diferente de ser, assim como a gente tem na natureza plantas que gostam de água e de sol, tem algumas que gostam da sombra, entende isso? Quando a gente traz essa noção do respeito para a vida da gente, para nossa relação afetiva, nossa, fica tudo muito melhor, né, amor? Até hoje a gente não é igual e nunca vai ser igual, né, amor? Mas tem que aprender a respeitar. Exatamente. E respeitar, gente, não quer dizer que você tenha que ser igual ou se adaptar àquela pessoa no sentido de preciso fazer como ela faz, preciso
ser como ela é, agir do jeito que ela age, me manifestar do jeito que ela se manifesta. Não, respeito não é isso. O respeito tem a ver com enxergar aquela pessoa e é bem pelo contrário, é enxergar aquela pessoa e não querer mudar ela. É entender que você não muda ninguém. A gente só se transforma. E quando eu enxergo a pessoa com outro olhar, ela sendo do jeito que ela é, o nosso relacionamento consegue ficar muito melhor. Eu garanto isso pra você, porque eu percebo que muitos atritos dentro dos relacionamentos que eu tenho visto acontecerem vêm não por falta de amor, mas porque as pessoas elas não conseguem se respeitar, entender que elas são diferentes e que mesmo com as diferenças delas, elas conseguem mergulhar dentro de um mesmo relacionamento, sabe? Tem muito a ver com o respeito. Respeitem-se. Segunda dica para você lidar com as diferenças no casamento e nos teus relacionamentos é conversar. Parece algo muito simples, mas eu percebo o quanto desafiador é estabelecer comunicação dentro de um relacionamento, né? E ainda dentro desse contexto da nossa lua de mel, eu achei muito interessante porque quando a gente estava no carro indo de Calama para Atacama, eu ia chorando, Felipe mais daquele jeito tranquilo, sanguíneo de ser, né? E a conversa, ela entrou durante esse caminho. A gente conversou um com o outro, mesmo que eu chorando, dava pra falar, né? Felipe me perguntou como é que eu tava me sentindo. E aquilo era muito importante, sabe? Pra mim, porque eu podia falar sobre aquilo, ele me ouvia. E eu também queria saber como é que ele tava se sentindo. Do tipo, tu não tá triste por causa das roupas que tem na mala? Tu não tá, entende? A gente conversava sobre isso. E ele dizia, não, eu tô. Ele falava, ele me explicava. E assim eu conseguia entender por que é que ele tava daquela forma. E ele conseguia me entender também. Nossa, foi um aprendizado imenso, mas a gente percebeu que sem se estabelecer um diálogo, não teria sido possível a gente estabelecer um momento harmonioso, mesmo com esse perrengue, com esse super imprevisto que aconteceu, né, amor? Porque isso não estava previsto em momento nenhum. A gente nem pensa que isso pode acontecer, sabe? Ainda mais numa lua de mel. Eu acho que vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Ainda bem que minha mãe tinha trazido pra cá o vestido, sabe? Então tem algumas coisas que a gente percebeu, não, aconteceu isso porque tinha que acontecer. E não é um conformismo, não, é enxergar com a cabeça erguida que tudo tem algo pra ensinar pra gente. A gente conseguiu fazer isso. Hoje a gente lembra disso tudo com alegria, com... É algo bom que vem no coração, né? Então conversem. Estabeleçam um diálogo, porque nós somos extremamente diferentes, sim. E se a gente não conversar sobre isso, sobre como um tá sentindo, como o outro tá sentindo, a gente não tem como saber. E se eu não falar o que eu tô sentindo, a pessoa não tem como adivinhar. Ela simplesmente vai apontar o dedo e vai dizer, ai meu Deus, mas tá chorando por quê? A menina, a criatura, né? Vai ser mais ou menos assim. E outro vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, mas pra que agir desse jeito? Olha só. Será que ele não se dá conta que acabaram de roubar as malas e tá aí todo de boa, como se nada tivesse acontecido? Parece que a pessoa tá inerte, não tá vendo que aconteceu algo que não foi tão agradável. Acaba assim. entrando no julgamento, né? Entra muito é mais do que julgamento, porque julgar a gente julga a vida inteira, é condenação, a gente entra condenando a pessoa, sabe? Como se fosse, ela tá errada, você tá errado, você não deve ser assim, né? O fato de a gente ser diferente não é um empecilho para que o casamento dê certo. Claro que é um empecilho se não houver compreensão mútua, se não houver respeito, que foi o primeiro passo, a primeira dica para você, e se não houver conversa, que foi a segunda dica. Ah, e tem uma coisa que meu pai falou que também foi um aprendizado muito grande para mim. Aí eu contei pro pai, pra mãe que tinham roubado as malas e tudo mais. E aí eu lembro de uma frase que o pai me mandou, assim, uma mensagem que ele me mandou. Ele disse, filha, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Nossa, aquilo pra mim foi maravilhoso, porque eu pude entender que as coisas não eram tão pesadas, sabe? Mesmo diante de algo que parecia terrível, tipo, acabei de casar, bem melancólica mesmo eu tava sendo, sabe? Entrei bem na melancolia, que é o meu temperamento predominante. Então eu ficava, poxa, triste, por que tem que ser assim, sabe? E quando eu recebi essa mensagem, também me deu um up, me deu um vigor, um ânimo pra seguir. E a ajuda do Felipe foi fundamental, essencial. Nossa, aí eu comecei a mergulhar no casamento e comecei a perceber, poxa, casamento vai ter muito pra ensinar pra gente. Isso é só o início. E é uma mensagem que tá vindo do universo, que quer mostrar pra gente que a gente precisa ver muitas coisas e aprender a conviver muito juntos. Inclusive nas dificuldades, né, amor? É aquela frase. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, sabe?
Você já ouviu isso nos casamentos? Então é bem isso mesmo. E isso é viver na prática. As situações acontecem sem que a gente queira, não tá no nosso controle. O destino não tá nas nossas mãos, né? Bom, então a primeira dica foi o respeito. A gente precisa respeitar um ao outro no casamento. A segunda dica foi conversar, estabelecer a comunicação, que é importantíssimo. É muito básico, mas muito importante. Tem gente que não faz. Faça e conta pra gente, você tem feito isso nos teus relacionamentos? E a terceira dica é construir juntos. Então, nós temos a nossa individualidade, vamos continuar tendo depois do casamento, porque a gente não é metade de laranja, a gente é laranja inteira, que se juntou para construir algo ainda melhor. Então, construir juntos tem a ver com compreender os gostos um do outro, entrar nesse entendimento, nessa compreensão. E a partir disso, criar um jeito nosso, construir juntos. Isso entra desde escolher coisas juntos para casa. Lá na Lua de Mel a gente já começou a fazer isso, né, amor? Escolher coisas juntos para dentro de casa. Claro que não precisam ser todos os detalhes. Tem coisas que o Felipe nem gosta de ver, que eu gosto mais, detalhezinhos, bem de decoração, enfim, eu gosto mais. Mas, de forma geral, a gente escolhe as coisas juntos, a gente se importa com o gosto um do outro. E vamos supor que eu gosto de rosa, ele gosta de azul, a gente procura encontrar um meio termo para que não fique só, não, é rosa, eu quis comprar o rosa, tá aqui o rosa, entendeu? Então a gente procura encontrar isso. A gente toma decisões juntos no que compete à nossa relação. Então a gente adotou um animalzinho de estimação, a Amora, uma gatinha. Então a gente não foi assim, eu tomei a decisão em, Felipe, trouxe aqui o gato. Não foi assim. A gente tomou essa decisão juntos, se respeitando, sabe? A gente escolhe fazer atividades juntos. Quando a gente vai viajar, a gente decide o destino junto. Nenhum enfia a goela abaixo pro outro uma informação do tipo, não, tu vai lá e deu. Entende? Porque isso desgastaria muito a relação. Talvez a curto prazo a pessoa nem perceberia e ficaria... Ai, tá, que saco, a pessoa vai lá e faz tudo e eu não dou palpite em nada e tenho que aceitar o que essa pessoa tá querendo, meu companheiro, minha companheira. Não é bem assim, porque a gente precisa levar em consideração que agora nós somos dois que se uniram para viver uma vida juntos, sabe? E a gente precisa conversar sobre as decisões de ter filhos ou não. No nosso caso a gente quer, mas tem casais que não querem. Então é muito importante o casal estar em sintonia e não ignorar a presença do outro e viver como se eu estivesse sozinho, solteiro. Então eu que cuido da casa, deixa que eu me viro, tu não se mete aqui. Não é assim, sabe? Mesmo as decisões do dia a dia também, né? Vai almoçar, vai no lugar que os dois gostam, né? Então, vamos lá, que são pros dois, entende? Dá pra conciliar, sabe? É bem isso, que nem eu não como carne no momento. O Felipe come. Então, assim, se ele tá afim de comer, claro que eu vou ceder. Tu acha que eu vou dizer, não, Felipe, eu não como, eu não vou lá, porque lá é uma churrascaria e eu não vou comer. Entende? Claro que não. E vai que eu tenho vontade de voltar a comer, qual o problema? Entende? Então, quer dizer, e se eu não quiser voltar a comer, também não volto, ele me respeita. Entende? Então, a construção juntos tem a ver com isso, com esse decidir juntos o que é bom pros dois, mesmo que eu não vá apreciar tanto quanto ele aquele lugar, aquele restaurante. Eu vou com ele porque eu também preciso ser flexível para poder construir com ele. Aí, em outro momento, é ele que vai ceder para ir no restaurante vegetariano. Tu já fez isso comigo, né, amor? E tá tudo bem, gente, sabe? Então, a construção juntos tem a ver com respeitar a individualidade de cada um, sim, e não queira ficar forçando a pessoa a fazer o que você quer que ela faça, sabe? Porque isso pro casamento é terrível. E a gente precisa, sim, ter esse olhar convergente, sabe? Para aquele mesmo ponto. E a gente espera que assim você possa estabelecer relações saudáveis, que com essas 3 dicas que a gente te deu aqui, você possa melhorar as suas relações ainda mais e construir relacionamentos saudáveis. Então, gente, é isso para hoje. A gente espera que vocês tenham apreciado muito essas 3 dicas e a gente sentiu de fundo do coração de compartilhar com vocês, porque para nós foi uma baita de uma lição. Então, perceba, comece a partir de agora a perceber que tudo que acontece, que é um super desafio na tua vida a 2 e nos teus relacionamentos de forma geral, tudo aquilo que parece uma tempestade, no fundo tem algo para te ensinar.
Só você precisa estar aberto e aberta para enxergar isso, porque aí sim, tudo fica com muito mais sentido, fica mais leve você viver uma vida junto e você percebe, aquilo não aconteceu à toa. E aí não vira uma lamentação só. Existe um aprendizado que veio por trás disso também. E na hora nem sempre é tão fácil de ver. Mas quando a gente começa a conversar, dialogar, conversar com a gente, com a outra pessoa, nossa, tudo se mostra, tudo se revela e a gente percebe, gente, aquilo que parece ser terrível, na verdade, inclusive é um presente, sabe? Então, foi perdido um monte de coisa muito, até de valor emocional, sabe? Muito especiais pra gente, estavam dentro das malas. Então, assim, tudo é um aprendizado. E hoje eu digo que eu entendo que tudo foi como tinha que ser. E isso não é um olhar de conformismo. Não é um conformismo. É um olhar de, olha, realmente tudo é como é e eu aceito. Se eu não aceitar, não vai mudar o que foi. O que já foi, foi. Então eu preciso agora fazer o quê? Virar a página e enxergar que aquilo lá me ensinou muita coisa. E assim a gente segue com os desafios dentro dos nossos dias, né, amor? Dentro do casamento. E a gente diz assim, ó, pra você, vale super a pena estabelecer relacionamentos. E eu percebo que muita gente não tem permanecido juntas em um relacionamento, não consegue manter uma relação, porque em qualquer treta que der, em qualquer problema que der, em qualquer desafio que tiver, já é o motivo suficiente para abandonar o barco. E, gente, não é assim. Persista, siga. Existindo amor, vale a pena você seguir juntos. Só o amor, ele não basta, tá? É preciso ter muita compreensão, muito diálogo, muito respeito, como a gente falou, e é importante vocês construírem juntos também. Então esperamos que isso tenha ajudado muito você, do fundo do coração, e torcemos para que você possa construir relacionamentos saudáveis, contigo mesmo em primeiro lugar, e também com as outras pessoas com quem você convive, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus pais, com os teus filhos, com as pessoas no teu trabalho. Nós ficamos por aqui. Para hoje eram essas 3 dicas que nós tínhamos para compartilhar com você. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. E a gente com certeza vai trazer mais vídeos para compartilhar experiências que podem engrandecer os nossos relacionamentos. A gente tá junto, viu? É isso, né, amor? Isso aí, coloquem em prática essas dicas e aproveitem. Aproveita e já curte aí também, tá? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até, tchau, tchau. Tem a ver com a nossa experiência própria dentro do contexto do casamento. E foi uma experiência, no mínimo, assim, de muito aprendizado, né, amor? Foi. Nossa, veio uma cachorrada aqui fazer parte do vídeo. Ai. Acho que eles não mordem. As câmeras, não. Companhia, hein? Sim, então, olha só, eu vou continuar. Não, vamos dar um pause aqui, porque tá difícil. Eles estão aqui querendo ajudar, né? É um fofinho ele também. Tem atenção. Chama ele. Vem, Jack. Vem, Jack. Vai lá. Vai lá, garoto. Olha lá, tem comidinha pra você, pega a bola. Vem, Jack. Ó, Jack. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3 e... Pega. Ah, agora ele foi. E vai trazer aqui. Ai, Joga gente, novo. ele foi, mas ele vai trazer. Não vai trazer.